Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim dar 5 dicas de livros para você ler em um dia. Final de ano tá chegando e só existem dois tipos de situações possíveis para um leitor nessa época, que ou ele tá completamente desesperado tentando terminar de fazer todas as leituras que ele empurrou com a barriga durante o ano, ou ele quer pegar algumas leituras assim mais leves, mais tranquilas, mais rápidas, até porque em época de final de ano normalmente tem aquela movimentação toda de festa, às vezes vem parente pra casa da pessoa e nem sempre sobra tempo, né, pra você se dedicar à leitura. Eu, no caso, eu tô no time do desespero mesmo, mas esse é assunto pra outro vídeo. Antes de eu começar a mostrar os livros pra vocês, por favor, façam todo aquele protocolo do YouTube de que se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativem o sininho de notificações para vocês receberem um aviso de quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que vai ter link aqui embaixo no box de descrição dos livros que eu estiver citando, e se você tiver interesse em comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, compre pelo link que está aqui embaixo no box de descrição, que dessa forma você vai estar ajudando muito no crescimento do canal, sem estar pagando nada mais por isso. E claro, gente, por favor, comenta, né? Porque o mais legal disso aqui é a gente poder conversar. E o primeiro livro que eu queria indicar pra vocês é Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. E aqui nós temos a primeira aparição do maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. E o primeiro ponto que me pegou nessa história foi a surpresa, porque eu sempre imaginei que ou teria um narrador onipresente, ou seria o próprio Sherlock Holmes, mas não, nós temos tudo contado a partir da visão do Dr. Watson. E o Watson, ele acabou de chegar em Londres do Afeganistão e ele tá procurando alguém para dividir despesas de um apartamento. E esse alguém acaba sendo Holmes. E as informações que o Watson recebe sobre o Holmes é que ele é até um homem decente, mas ele é um entusiasta em alguns ramos da ciência e um pouco extravagante, e que talvez a convivência com ele seja um pouco complicada. Mas na situação de necessidade, os dois vão morar junto da mesma forma. E nisso ele acaba descobrindo, né, sobre com que o Holmes trabalha. E o Holmes até fala que ele é a única pessoa com o emprego dele, porque na verdade ele é um detetive consultor, que sempre quando a polícia ou outros detetives não conseguem solucionar um caso, é o Holmes que eles chamam. Então, como eles estão morando junto, eles acabam se tornando amigos e o Watson tem a oportunidade de acompanhar bem de perto um dos casos que o Holmes está investigando. Os livros de Sherlock Holmes podem ser lidos em qualquer ordem, mas eu recomendo que você comece por Um Estudo em Vermelho, porque aqui nós vamos ter uma visão clara de em que método se baseia as investigações do Holmes, e é bem legal você ver como é que essa amizade surgiu. E, gente, não se intimidem pelo fato de ser um clássico. O livro é bem curtinho mesmo. E a tradução, pelo menos nessas edições de bolso de luxo da Zahra, elas são bem fluidas. O livro ainda é ilustrado e mesmo que seja edição de bolso, a diagramação dele é muito confortável. Serei breve com a próxima indicação, porque ela já tem resenha lá no blog. Vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição para vocês conferirem. E no caso eu estou falando do livro Passarinha. Aqui nós temos a Caitlin e ela é uma menininha de 10 anos que tem síndrome de Asperger. E a pessoa mais próxima dela era o irmão mais velho. Só que depois do dia que tudo desmoronou, o pai dela tá devastado. E devido a certas peculiaridades comportamentais, devido à síndrome que ela tem, ela não consegue se expressar completamente e até mesmo entender o que ela tá sentindo, mas mesmo assim ela quer ajudar o pai, mesmo que ela não saiba exatamente como. Essa é uma história doce, tocante, super fluida, porque a escrita é muito leve. O final do livro é muito emocionante. Eu acho que eu nunca li um livro que fosse tão curtinho, mas que falasse e ensinasse tanto sobre o que é empatia. E assim, gente, eu super recomendo essa história. Eu acho que deveria ser uma leitura feita por todo mundo. Agora, partindo para uma história um pouco mais fantasiosa, eu gostaria de recomendar para vocês De Volta para Casa. Esse é o primeiro livro de uma série, mas ele possui uma história fechada, então ele funciona muito bem sozinho. E aqui nós temos a Nancy. Um dia ela encontrou uma porta, atravessou essa porta e desapareceu. Nisso ela acabou conhecendo um mundo mágico ao qual ela se sentia verdadeiramente em casa. Só que aconteceu alguma coisa que ela teve que voltar para o nosso mundo. E quando ela voltou, ela estava completamente desajustada e sem conseguir se encaixar aqui. E nisso os pais dela decidiram colocá-la no internato, tipo como se fosse uma clínica de reabilitação.
Eles acreditam que eles estão deixando a filha dele num lugar onde ela vai ser ajudada a superar o trauma que ela viveu, mas na verdade a diretora desse lugar, que é a Eleanor, ela foi uma pessoa que viajou para outro mundo e agora ela coordena essa espécie de escola para ajudar todas as crianças que passam por esse tipo de experiência ou a superar e conseguir viver aqui, ou achar a própria porta de volta para casa. E obviamente os pais dessas crianças não têm noção que ela acredita nas crianças e que ela também viveu essa experiência. E vale lembrar que cada uma dessas crianças viajou para mundos diferentes, então elas têm comportamentos completamente diferentes associados aos mundos que elas conheceram. E junto com a chegada da Nancy, algumas coisas muito estranhas e bizarras começam a acontecer nesse lugar. E assim, gente, o livro é bem pequenininho, ele é até considerado uma novela, mas ele é super completo e acontecem muitas coisas. E você não fica com aquela sensação de que, tá faltando um pedaço, tá meio esquisito, tá apressado. Talvez você possa sentir essa questão de achar um pouco apressado se você nunca tiver lido uma novela antes. Se você já tiver lido alguma novela, você vai achar super normal. Eu particularmente amo essa história justamente pelo fato dela ser curta, bem direta e ao mesmo tempo super bem desenvolvida. Inclusive o segundo livro já foi publicado e eu tô muito ansiosa para ler. E ele vai contar a história de duas personagens que aparecem aqui, se não me engano. E assim, gente, estou muito ansiosa porque a escrita dessa mulher é maravilhosa. Sério, super recomendo pra quem gosta de fantasia. E vamos colocar um romancezinho nessa lista também? Esse é um livro, assim, das raras ocasiões que eu gosto do romance. Eu estou falando de Penélope. Sério, gente, esse é um livro muito fofo. Ele é um conto de fadas moderno e ele se tornou meu favorito. E por mais que ele seja um pouco mais grossinho que os outros, a diagramação dele é super espaçada, sabe? Super tranquila de ler, então você nem sente e é super rápido. E como eu ia dizendo, esse é um conto de fada moderno, onde nós temos uma garota que ela foi amaldiçoada com um nariz de porquinho. E ela só vai poder se livrar da maldição quando alguém da mesma classe social que ela aceitá-la. E como ela é de uma família rica e os pais dela querem se livrar da maldição, eles ficam arrumando pretendentes e eles tentam fazer com que vários caras conheçam ela e que se apaixonem por ela sem ver o rosto dela, sabe? Então ele tem muito essa vibe de conto de fadas, de você encontrar o amor verdadeiro, e é uma leitura super gostosa, sério, as páginas voam. E também tem um filme, inclusive na época que eu li esse livro, eu li e assisti o filme no mesmo dia, que por sinal é com James McAvoy. Sério, eu comecei a gostar desse cara a partir desse filme. Tipo, ninguém nem falava dele ainda, sabe? E foi um filme, um livro muito fofo, muito romântico, de aquecer o coração. E eu recomendo muito esse livro pra quem gosta de romance e que quem gosta de conto de fadas, essas coisas assim, mas não é tão fã de romance, talvez esse seja um livro bom pra você experimentar, porque ele é fofo, leve e não é meloso, tá? Então ele é super tranquilo e agradável de ler. Gente, eu perdi um pouco o embalo do que eu tava fazendo e do que eu tava falando, porque meus vizinhos começaram a fazer um barulho muito absurdo, com um som alto e tudo aqui na frente, e eu acabei perdendo o fio da meada. Então eu tô regravando a última indicação. Então, assim, desculpa. Enfim, o que eu tava falando? O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Esse livro talvez algumas pessoas conheçam pelo título de O Chamado do Monstro, né? Vou botar aqui a capinha original dele. A minha é essa versão porque foi depois que saiu a adaptação. E aqui nós vamos ter o Connor. Ele é um garoto de 13 anos e ele já tem problemas demais pra idade dele. Ele sofre bullying, a mãe dele tá doente, o pai dele não é muito presente, a avó dele não é o tipo de avó amorosa. E como se todos esses problemas já não bastassem, toda noite, à 00:07, ele acorda de um pesadelo e tem um monstro que diz que vai contar histórias pra ele. E que depois da terceira história, quem vai ter que contar uma história é o Connor. A escrita é bem fluida, bem gostosa, bem leve de você ler. E no início da história ela parece um pouco previsível, porque você sabe o que vai acontecer, mas na verdade o livro está se focando no processo do luto. E essa mensagem que o livro carrega, ela é transmitida de uma forma muito suave. E assim, gente, esses elementos fantásticos, né? O próprio monstro em si, as histórias que ele conta, né? Que tem
um quesinho de fábula ali, elas suavizam a história. E assim, gente, quem é mais velho e já passou pelo processo de luto alguma vez na vida, sabe que é um processo muito doloroso, mas quando você é mais jovem e quando você tem esse processo pela primeira vez, é um baque muito forte que você sente. Então eu acho esse livro muito importante para jovens leitores. Ele tem uma linguagem bem simples, bem fluida, e além disso ele serve como uma espécie de preparação para a vida, uma espécie de aprendizado, sabe? Sobre uma coisa que em algum momento da sua vida você vai presenciar, que você vai vivenciar, que você vai ter que passar pela experiência do luto. E ela meio que dá uma preparada, sabe? De você aprender a dizer adeus, aprender a conviver com isso e tentar seguir em frente. Então, assim, eu sei que tem algumas pessoas que se emocionam e que amam muito esse livro. Foi uma leitura muito prazerosa pra mim. Eu gostaria muito de ter lido esse livro um pouquinho mais jovem, assim, sei lá, um pouco antes dos meus 18. Eu acho que teria feito, assim, uma diferença enorme na minha vida. Mas eu super recomendo, é uma história incrível. Então, gente, era isso. Essas eram as 5 dicas que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que se vocês lerem esses livros, vocês tenham experiências prazerosas, assim como eu. E se vocês já leram, por favor, comentem aqui embaixo. Vamos bater um papo sobre o que você acha desses livros. Se você ficou interessado em ler, vamos continuar a nossa conversa aqui nos comentários. E perdão se nessa última parte do vídeo em algum momento eu pareci um pouco perdida e desnorteada, mas é porque eu tava falando sobre o livro e começou uma barulheira danada, eu tive que desligar a câmera e tudo, então eu fiquei um pouco perdida na hora. Desculpa se tiver ficado meio estranho, tá? Mas enfim, era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, nem de se inscrever no canal. Lembrando também que aqui embaixo no box de descrição tem os links de compras para esses livros e o link geral da Amazon, então se você quiser fazer qualquer compra por lá, use esse link que você vai estar me ajudando muito a manter esse canal ativo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!